Glórias a Deus. A paz e a graça a todos. Esse que vos fala aqui é seu irmão em Cristo, pastor Moisés. Que Deus em Cristo Jesus venha estar abençoando rica e poderosamente a tua vida no dia que se chama hoje. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que eu tenho uma certeza que o Espírito Santo vai falar contigo poderosamente. Mas antes eu te peço que você venha se inscrever neste canal, porque assim você vai estar me ajudando a crescer este canal e a evangelizar. E você que já é inscrito, compartilhe essa mensagem a mais pessoas que você puder, porque assim você vai estar obedecendo o ID de Jesus na sua vida. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a seguir, que nos fala da seguinte maneira: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amados, aqui nós vejamos que Paulo, aqui falando ali da igreja de Gálatas e exortando aquela igreja, porque de uma forma tão rápida saiu daquele evangelho que Paulo e os demais discípulos e apóstolos tinham ensinado, e estava pegando outra linha de outra doutrina. Aí nós vejamos que aí nesse mesmo capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo adverte que fala que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, não é para a gente dar ouvido a esse evangelho. Aí nós vamos encontrar aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17, a parte A, Paulo fala: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então aqui Paulo adverte, irmãos, acerca dos falsificadores da palavra. A Bíblia, irmãos, é a mãe de toda a verdade. Quando a Bíblia é pregado através da vida de um homem ou de uma mulher que tem compromisso com a verdade. Mas a Bíblia também, irmãos, quando ela é ensinada através de um falso profeta, através de homens que são amantes de si mesmos, através de pessoas que não vieram para o Evangelho para sofrer por amor do Evangelho, mas para se promover, ou para se enriquecer, ou para se beneficiar através do Evangelho, na mão dessas pessoas, a Bíblia é a mãe de toda heresia. E aqui o próprio apóstolo Paulo, ele fala: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. A gente fala assim: irmãos, a gente estamos ouvindo a palavra, o bom está no lugar que está falando de Deus. Mas será que quem está falando de Deus com verdade? Porque se você para em um lugar para ouvir falar de Deus e não prega a verdadeira palavra de Deus, isso não te traz benefício, te traz malefício. Porque aqui no livro de Mateus, irmãos, no capítulo 23, no versículo 15, a Bíblia fala que os falsos pregadores do Evangelho, a Bíblia fala que ele corre terra e mar para fazer um prosélito, converter uma pessoa à sua religião. E a Bíblia fala que depois de ter desfeito, faz 2 vezes filho do inferno mais do que eles. Então, quando você para ouvir o falso evangelho lhe faz daquela pessoa que para ouvir 2 vezes filho do inferno mais do que aquela pessoa que está ensinando. Porque nós somos aquilo que nós damos crédito para ouvir e para ler. E
Nós deixamos no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que Deus falou assim, olha, quero sim misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então nós deixamos que existe um evangelho hoje, irmãos, de sacrifício, e não ensina que a essência do evangelho é misericórdia, porque os dois mandamentos, que se resume toda a palavra de Deus, chama-se amar. Então a pessoa que ama, ele vai ter misericórdia. E a essência do evangelho chama-se não o holocausto, mas o conhecimento de Deus. Porque o próprio Deus diz na sua palavra, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então quando nós não conhecemos as Escrituras, irmão, nós vamos errar. João 8,32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então a igreja não tem poder de nos libertar. Você ouvir a palavra, às vezes uma palavra que fala que é a palavra de Deus, mas ela adulterada, ela não tem poder de te libertar. O que tem poder de te libertar é a palavra, é a pura, é a santa e genuína palavra de Deus. Então, que você venha se despertar o evangelho que você está parando para ouvir. Não vá para o evangelho de resultado, não, irmãos. O evangelho de resultado. O evangelho de muitas promessas aqui na terra. Porque o evangelho de Cristo, irmãos, ele não te oferece resultado aqui na terra. Ele te oferece, a prioridade dele é te oferecer resultado no céu, que é a vida eterna. Porque o próprio Jesus Cristo ali, ele chamou os discípulos, ali no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8 em diante, que ele mandou pregar o evangelho dele. O próprio Jesus, aí no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir, ele ali depois que morreu, ressuscitou e já estava indo para o Pai, as últimas palavras dele ele mandou pregar o reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 33, Jesus fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele manda a gente priorizar o reino, não a prosperidade, a cura, um bom casamento, uma vida financeira boa, mas que o teu coração venha estar no reino. E o sacerdote, ele teria a obrigação de aproximar o povo de Cristo, mas não tem como eu aproximar ninguém de Cristo a não ser através da palavra. E que Deus possa continuar falando ao seu coração. Fica na paz.